De Oliveira Pagano. Obrigada. Bom, boa noite. Pelo que foi mostrado aqui, minha trajetória não tem relação direta com o direito, né? Na verdade, antes de letras, eu ainda comecei um curso de engenharia mecânica, abandonei depois de 2 anos, mas cursei um pouco, enfim, gosto de matemática, e aí fui para letras, inglês, e dei aula de inglês por muito tempo, acabei no ensino superior, iniciei minha carreira como professora do ensino superior em decorrência do curso de inglês, né, dando aula para turismo e comércio exterior, e aí acabei no direito por conta de ter feito um mestrado em metodologia da pesquisa, e aí me encantei com todos os problemas que eu vi na questão da docência para o curso de Direito. Então, a minha convivência na sala dos professores acabou me instigando a pesquisar essa área em termos de formação de professor. Foi o que me levou a fazer um curso, o doutorado em Educação, e aí estudando a questão de formação de professor do ensino jurídico. E é onde eu estou até hoje, e é por isso que, ao final de um tempo, acabei sendo convidada para ser coordenadora pedagógica dessa instituição, que é onde eu também estou até hoje, na FDV em Vitória. E aí, então, a temática que me foi sugerida me deixou bastante feliz, porque é o que eu lido no meu dia a dia, é o que eu trabalho, eu lido com professores, são 65 professores ao todo, e a coordenação pedagógica da instituição sou eu, assim, eu não tenho outros auxiliares, eu não tenho uma equipe, e aí eu tenho que, de certa forma, até aproveitando um pouco a palestra de ontem, Lucia, um contexto que não é um contexto tão convidativo em alguns ambientes, mas que eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, e eu vou mostrar um pouco do meu trabalho lá na FDV. Mas aí, antes de começar a falar do curso participativo em si, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do que é ser professor. E aí, todo mundo aqui, o que nos une é o fato da gente querer fazer alguma coisa em termos de modificação e transformação daquela pessoa que chega pra gente. E a gente faz isso, a maneira que a gente encontra hoje, e aí eu vou falar dos cursos presenciais, é na aula, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, e que aí mesmo que você não tenha feito um curso de formação, é amanhã eu tenho que dar aula. O que eu vou fazer? Né? O que é aula? Por que tem aula? Por que ainda tem aula? O que eu vou fazer nessa aula? O que meu aluno vai fazer nessa aula? E aí ficam perguntas, né? O que caracteriza essa aula? Para que serve? Ainda serve? Para quem é a aula? E qual é o papel do professor e do aluno em uma aula? Eu acho que essas são primeiras perguntas que vão definir o caminho e a trajetória que você vai ser, tanto como professor, e o que você vai desenvolver na sua disciplina. E quem você é, de certa forma. Né? Se eu não reflito sobre essas primeiras questões, eu começo a fazer coisas automaticamente, ou talvez repetindo aquilo que eu vivenciei como aluno, ou seguindo regras institucionais que me foram colocadas. Mas eu não me defino professor, eu não me considero talvez professor, eu não me reconheço professor. E aí talvez por isso ontem a fala do professor João, né, você trabalha ou você só dá aula? Porque essa percepção da profissão, ela tem muita ligação com reconhecimento e com identidade. Então, a primeira coisa é eu sou professor, e aí é bacana quando a gente tem que responder as fichinhas, às vezes, de qualquer identificação, né? Agora para fazer check-in no hotel,
tá lá, profissão. E aí, professora, eu coloco professora, não coloco coordenadora, mas muitos, será que colocam professor e alguma outra coisa? Ou advogado? Não sei. Então, é um primeiro momento. E aí a gente tem esse desafio, né? Aula, o que eu vou fazer amanhã? Qual é o papel de cada um? E aí, para falar nisso, para falar disso, de aula e o papel, a gente tem que falar de aprendizagem. Não tem como a gente já ir direto para metodologias sem discutir aprendizagem. E aprendizagem significa como que se aprende. Porque, na verdade, o aluno vem para a aula na expectativa de aprender e o professor dar aula na expectativa de ensinar alguma coisa. Ninguém está ali para só ficar conversando, ou ninguém está ali para passar o tempo, ou, enfim. O professor tem, mesmo que não reflita sobre isso, o intuito, a expectativa, o desejo de ensinar alguma coisa e aquele aluno vai para aprender. A grande questão que fica, então, é como se aprende, como que eu faço para contribuir. E isso vai definir os nossos papéis. Então, acho que é até interessante, porque ontem na palestra de abertura, o professor Sérgio falou muito, né, o que, a gente já está cansado, a gente quer saber o como. E hoje de manhã a gente teve vários exemplos de metodologias ativas, agora também à tarde a gente teve várias discussões em relação a isso, mas a minha grande angústia é que isso não fique como grandes modelos a serem seguidos, sem uma reflexão da minha identidade mesmo, se eu me identifico com aquilo, se eu acredito naquilo, se eu percebo mudança quando eu uso essas metodologias, tanto em mim quanto no meu aluno, para que isso não seja mais uma nova moda que, se não for discutida e debatida e refletida, vai passar. Então, a grande discussão, eu acho que o pano de fundo, eu acho que o que a gente tem que levar é a gente redefinir os nossos próprios papéis e a gente pensar se precisa mesmo mudar ou não. É isso que é a aula. Então, a aula serve para isso. E aí a gente tem essa figura bem antiga, né? Ali é o professor, que é a boca, e os alunos, as orelhas, né? Os ouvidos. E aí, claro, é uma crítica à aula expositiva, mas eu não vou criticar a aula expositiva, eu vou falar isso mais à frente. Ou é isso? É para isso que serve a aula? Essa figura abre espaço para muitas interpretações, mas talvez a mais forte seja o professor moldando e formatando o pensamento, ou as ações futuras, ou a maneira de pensar, ou retirando a reflexão e enquadrando, né? Porque de círculos vai para quadrados. Então, esse é o papel do professor, é já trazer o que está pronto, e o aluno vai ficando igualzinho, né? Todos eles pensando a mesma coisa, sendo enquadrados no mesmo perfil, numa mesma maneira de agir. Aqui tem uma Mafalda, eu adoro uma Mafalda, e aí ela está com uma fita e ela pergunta, será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? E aí uma visão do aluno, né? Eu vou lá porque eu tenho que ouvir tudo, agora eu vou aprender tudo. Porque o aluno tem isso também, né? Ele vem com essa expectativa, eu vou naquele curso porque ele é bom, ali eu vou aprender tudo, e aí eu saio da aula, nossa, hoje eu sei tudo que o professor falou. Até quando, né? Até quando ele vai conseguir reproduzir aquilo que foi falado. E aqui a última imagem do Cascão e do Cebolinha. O Cebolinha fala assim, Cascão, eu ensinei o Floquinho a assobiar. E aí o Cebolinha pede, então assobia, Floquinho. E aí o Floquinho não faz nada e o Cebolinha, eu disse que eu havia ensinado, não disse que ele havia aprendido. E aí que leva, eu acho que é bem ilustrativo do que a gente está falando, né? E aí que fica a questão, a gente vem para a aula, a gente tem a expectativa de aprender, o professor preparou aquela aula com a expectativa de ensinar, mas em que momento se dá essa aprendizagem? O que garante essa aprendizagem? Há garantias de aprendizagem? Como que eu saio feliz de uma aula? Às vezes o professor sai, nossa, minha aula hoje foi show, né? Falei tudo que eu tinha que falar, no tempo ideal. Agora vai dar tudo certo. Aí vem talvez uma atividade, uma prova, uma avaliação e aquele aluno não vai bem. A gente até sofre,
poxa, eu falei tudo tão bonitinho e ele não conseguiu fazer. O que aconteceu? Você não estudou? A gente talvez não reflita, né? O que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? E aquele aluno também, às vezes, tem essa concepção. Poxa, eu copiei tudo que o professor falou, eu anotei tudo, eu vou ler tudo e eu vou conseguir me dar bem. Às vezes até se dá bem, se a prova for uma prova, né, que cobre exatamente aquilo que foi falado, e se exige a memorização e ele é bom de memória, enfim, isso tem dado certo. E a gente fica discutindo, todos nós aqui, talvez só somos frutos desse tipo de aula expositiva, pelo menos os da minha geração e um pouco assim. E aí isso tem, a gente fala, não, mas deu certo até agora, por que agora a gente começa a ficar tão incomodado com essas coisas? Por que a gente tem que repensar isso? E aí fica a questão, tem dado certo? O que é dar certo? O que a gente está levando em consideração para analisar o sucesso ou não de um curso? Né? Quais são as avaliações que estão medindo isso? Qual é o tipo da sua prova? Que habilidades você tem demandado? Né? Que competências você está trabalhando e está se propondo a trabalhar? Então, tudo isso tem que estar na nossa reflexão para ver que rumo que a gente quer tomar. Porque, às vezes, se o curso é preparatório para uma prova da OAB, ok, é isso mesmo que tem que ser feito. A gente tem que trabalhar a memorização, às vezes, porque o tipo de prova demanda isso. Né? Então, que profissional você está formando, com que habilidades? Tudo isso vai moldar o planejamento dessa aula. Consequentemente, o planejamento das atividades que precisam ser desenvolvidas para que aquela aula aconteça nesse sentido. A coisa não pode ser intuitiva só, ela tem que ser refletida. A intuição é importante, a percepção, a observação, a sensibilidade é fundamental, mas eu preciso ter critérios, objetivos claros, bem definidos, organizados e refletidos para tomar as minhas decisões conscientemente. Decisões essas que não dependem só do desejo do professor, né, que está vinculado a um projeto pedagógico, a uma instituição, a um grupo de alunos, que vai acabar também, a um grupo de professores, que vai acabar definindo em conjunto com ele o que vai ser feito a partir de então. E aí fica a questão, o que é ensinar, né? Aí eu gosto muito da Leia Anastasiou, que vai dizer que ensinar é um verbo de duas dimensões. Sendo um verbo de duas dimensões, eu tenho uma utilização intencional e uma de resultado. Eu tenho a intenção de ensinar, mas eu tenho a efetivação dessa meta pretendida. Então, se eu ensinei, se eu expliquei o conteúdo e o aluno não se apropriou, será que eu posso dizer que eu cumpri o processo? É a mesma coisa do floquinho. Se eu ensinei a assobiar, mas ele não soube assobiar, será que eu posso dizer que eu me ensinei? E aí eu gosto muito de falar quando a gente ensina a criança a andar de bicicleta, né? Será que eu falar a teoria do andar de bicicleta vai garantir que essa criança consiga andar de bicicleta? Será que a aula expositiva de como andar de bicicleta vai dar conta desse recado? Se der, mas se não dá, eu preciso fazer mais coisas. Então, o assoviar também não é só eu mostrar como que assovia. O floquinho tem que fazer. Então, esse primeiro questionamento é para a gente pensar assim, o que eu faço para ajudar o meu aluno a aprender? Isso seria ensinar. Né? E eu só posso ser satisfeito quando eu tenho esse resultado. A gente geralmente vê esse resultado só na avaliação. Aí que você vai se dar conta que alguma coisa ficou no meio do caminho. Talvez uma coisa que a gente precisa levar em consideração é se dar conta antes, logo, para que o processo seja formativo e eu possa agir em função dessas aprendizagens diariamente. E não só lá no final do curso, quando ele já não dá tempo, quando ele já desistiu, ele já está desanimado, já está reprovado, e você não vai conseguir fazer nada, e aquilo vai ficando, né, por aí. E a gente continua, a gente como professora, eu posso falar que eu sou professora também, e a gente vai fechando a porta e meio que negligenciando essas questões, dizendo que o meu papel eu estou fazendo, o resto é problema do aluno, eu estou ensinando, na percepção de que eu estou falando, ou eu estou
fazendo a minha parte, que é ensinar. E aí fica essa questão da concepção do que você considera ensinar. Da mesma forma, o que é aprender? Né? Aprender, o verbo aprender, tomar conhecimento, reter na memória. E aí a Leia vai falar do aprender, que é um verbo de ação. Segurar, prender, pegar, assimilar mentalmente, entender, compreender, agarrar. Não é um verbo passivo, é um verbo de ação. E aí, para isso, eu preciso fazer coisas. Daqui surge a questão das metodologias ativas e participativas. Não é porque é legal, não é porque é divertido, não é porque está na moda, ou não é porque o professor está de saco cheio, vamos fazer outra coisa diferente, porque a aula está muito chata. Mas tem um fundamento aí que percebeu-se que para aprender a gente precisa fazer coisas. Isso é tão natural na criança, isso é tão natural quando a gente está fora desse ambiente. Todo mundo aqui aprendeu a dirigir dirigindo, todo mundo aprendeu a andar de bicicleta andando, todo mundo aprendeu a desenhar desenhando, enfim, cozinhar cozinhando, por isso que eu nunca aprendi. Então, isso é tão real e é tão visível, mas na hora de ir para a escola parece que a gente fecha as portas. E não no ensino infantil, porque se vocês repararem no ensino infantil, ele é todo ativo. A criança está sempre fazendo alguma coisa, pintando, desenhando, brincando e aprendendo ao mesmo tempo. E aí a gente vai se fechando no ensino fundamental. 1 ainda tem um pouquinho, 2 já entra na lógica do vestibular, e o ensino superior ele é todo na lógica da transmissão e não da ação. E aí é para a gente pensar, né? Eu ia mostrar um vídeo do Rubem Alves, mas a internet não está funcionando, mas não tem problema. Mas a essência do vídeo, ele termina assim, né? Que o aprendido é o que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. É do escorredor de macarrão, talvez vocês já tenham visto, que ele faz essa analogia, que você vai fazer um macarrão, a água tem que passar, e o que fica é só o que você quer consumir o macarrão. E ele vai dizer que o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Então a gente tem que, o nosso desafio sempre é e sempre vai ser como fazer com que fique, né? Que é o que é encantador na nossa profissão, porque a gente pode criar, a gente tem problemas para refletir sempre, né? O que eu posso fazer de diferente, ou como que eu posso fazer para que isso fique de alguma forma, para que meu aluno aprenda. Não é possível que só a transmissão, que eu só consiga pensar nisso. Seria muito pouco e muito pobre imaginar que a profissão da docência se resume a falar, a repetir, a transmitir. Ensinar, então, não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, o papel do professor é muito mais de promover essas aprendizagens por meio da criação de momentos possíveis de construção do conhecimento, e aí momentos esses que podem ser diversos, do que transmitir, do que falar. E é isso que nos diferencia, porque senão seríamos robôs, né? Pega o que está ali e a gente só vai falando. E aí, por isso que algumas pessoas pensam que a profissão docente pode desaparecer quando vem um computador, ou enfim, que vai substituir, porque isso é só para falar de fato. Mas hoje, talvez, nosso papel seja muito mais difícil, porque a gente tem um universo de muita concorrência, de inovação, de tecnologia, de dinâmica, de sociedade, de mudança o tempo inteiro. A gente tem que ser capaz ainda de motivar e de pensar maneiras de atrair esse aluno, instigando o desejo da busca pelo conhecimento. Porque é isso que a gente tem que fazer, plantar a sementinha. O resto ele vai fazer. A gente tem que plantar essa sementinha. E aí, a relação disso com o curso participativo, né? Se você está preocupado com essa aprendizagem, se a aprendizagem é mais do que ouvir, se demanda
um outro papel de professor e um outro papel de aluno, o curso participativo ele vem nessa linha, né, de mudança de papel de professor e de aluno. Então a gente fala muito no protagonismo do aluno. Não é que o aluno é mais importante do que o professor. Não é que o aluno tem mais poder do que o professor, porque um grande medo às vezes do professor é isso. Agora, vocês só estão preocupados com o aluno. Eu já ouvi muito isso lá na faculdade. Agora tudo é o aluno tem razão. O aluno que está mandando aqui, cuidado, eles falam até assim com a gente, cuidado, o aluno está não tem isso. O aluno está mandando, vocês estão muito bonzinhos, entre aspas. Não é isso quando a gente fala em protagonismo do aluno. A gente fala em protagonismo do aluno na perspectiva de que é para ele que a gente está fazendo a aula. Não é para eu satisfazer o meu ego, que eu falo muito bem, mas é pensando em maneiras que ele consiga aprender, que esse processo seja mais significativo, que ele participe desse processo, que ele seja sujeito na sala de aula, e não mais um número, e não mais seja indiferente se é você ou se é você, até na sua fala, né, João? Não é o aluno, é João, é Maria, é Antônio, que eles sejam ouvidos e levados em consideração nesse planejamento. Então, por isso esse protagonismo. A aula é para ele. O professor passa a ser um mediador, ou passa a ser alguém que vai potencializar esses momentos de aprendizagem. Não é o detentor do conhecimento, não é quem dita as regras, mas é quem proporciona, por meio de atividades ou de qualquer forma, que proporciona momentos de aprendizagem. E aí, as estratégias, elas podem contribuir para esses momentos. Então, não é que agora, com as metodologias participativas, vai dar tudo certo e todo mundo vai aprender. Não é que é só por meio delas também que isso possa acontecer, mas elas, já na sua essência, levam em consideração o protagonismo do aluno. Elas já são pensadas para a participação do aluno. Elas já deslocam o lugar do professor como principal ator na sala de aula e colocam esse lugar para o aluno. Por isso elas têm sido tão debatidas. E aí, no meu planejamento da aula, ao invés de pensar o que eu vou ensinar hoje, talvez sejam outras perguntas que a gente tem que fazer. O que os alunos precisam aprender? E aí, muitas vezes, eu tenho que partir para conversar com eles. O que vocês sabem sobre isso? Vocês já ouviram falar nisso? O que você acha disso? E talvez a partir daí eu criar o que eu preciso discutir com eles. De que forma eu posso contribuir para essa aprendizagem? E aí, às vezes as turmas até se diferenciam, as dúvidas de um não são as mesmas de outros, às vezes as lacunas que um tem não são as mesmas que outra turma tem. Então, a gente tem aquelas mesmas aulas, né, preparadas para todo mundo, que às vezes não vai dar certo. Eu tenho que talvez fazer adaptações, porque eu tenho que ouvi-los, eu tenho que saber o que falta, ou o que eu preciso trabalhar mais. E que estratégias favorecem, que não dão certo para todas as turmas, que não são as mesmas pessoas, porque as pessoas têm expectativas, desejos, lacunas, angústias diferentes, e que também não são as mesmas para os professores, porque nem todo professor se adequa ou se adapta ou acredita no mesmo tipo de estratégia para trabalhar. E aí não adianta eu querer que você faça um teatro, Sandro, se não é da sua personalidade, se você não se sente confortável com isso, se você acha isso uma bobeira, entre aspas, porque você não vai passar isso para os seus alunos, você não vai inspirar, você não vai instigar. Então isso também tem que ser levado em consideração. E que ambiente eu posso propiciar para que essa aprendizagem ocorra? O meu papel nesse processo, que a gente já falou, e como que eu me reconheço como professor. Então, eu vejo hoje que eu falo já há bastante tempo, mas uma responsabilidade do professor muito maior, porque aqui era muito fácil, né? Se eu tiver acesso a bons materiais, eu posso dar a melhor aula possível, porque eu vou
é organizar, planejar, transmitir e vou só passar aquilo. E aí não depende tanto da minha criatividade, depende da minha capacidade de pesquisa, talvez, de montar um bom conteúdo. Mas aqui não. Aqui me demanda habilidades que talvez eu não tenha se eu ficar sozinho. Aqui me demanda provocações, me demanda apoio, me demanda uma troca de experiência, me demanda uma capacitação, uma preparação que eu não tenho se eu não tiver tido a oportunidade, talvez, de ter momentos de reflexão sobre isso. Aqui é que fica a grande lacuna, talvez, da nossa legislação em relação à formação de professores, que ainda é pensada na perspectiva que para ser professor basta saber o conteúdo. Nesse sentido, qualquer um que tem uma formação em qualquer área pode ser professor, né? Por isso que vocês se formam bacharéis em Direito e podem ser professores. O médico se forma, né, médico, pode ser professor do curso de medicina, dentista, qualquer curso. Você pode, qualquer curso do ensino superior, você pode formar hoje e amanhã, se você for contratado, você começa a lecionar. Com que fundamento? Ora, se ele sabe aquele conteúdo, ele sabe ensinar. E daí talvez venham as nossas grandes lacunas, que a gente não consiga trabalhar esse lado de cá. Porque a essência do ser professor não é saber o conteúdo. Eu não estou diminuindo a importância do conteúdo, pelo amor de Deus, isso fica muito claro. Mas não é só isso, né? A essência do professor não é isso, é pressuposto, é pré-requisito, tem que saber o conteúdo. Mas não é isso que diferencia o bom professor e o mau professor. Não é essa a essência da profissão, né? E aí, como que eu vou conseguir esse lado de cá sem essa preparação? Só para vocês terem uma ideia, a legislação, ela pede, aqui é prática docente, mas a preparação para o magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Prioritariamente não é obrigatoriamente, então não é obrigatório fazer. Mesmo que seja, os programas de mestrado e doutorado não necessariamente têm que ter disciplinas voltadas à área pedagógica, isso não é obrigatório. Então muitos nem têm. Então você é mestre, doutor, do jeito, não sei se vocês já tiveram essa disciplina de metodologia do ensino superior, mas isso nem é obrigatório na maioria dos cursos de pós-graduação, estou falando em Direito. Às vezes, ontem, acho que foi apresentado como optativa em alguma instituição, alguém falou isso. Aqui, hoje de manhã, na UFPA é optativa. Acho que sim. E que foi até uma luta. Acho que foi você, não foi? Ana Luísa, não é? Mas é optativa depois de luta e de um pedido, né, de você, que foi como estagiária docente, e conseguiu colocar como optativa, mas só com 12 vagas, né? A gente lá na FPV, ela é obrigatória. A metodologia do ensino superior é obrigatória e ela tem a mesma carga horária das outras disciplinas do curso de mestrado e doutorado. Mas isso não é comum. Geralmente optativa, geralmente junto metodologia de ensino com metodologia da pesquisa, o que já reduz também essa discussão. E também não estou dizendo que uma disciplina muda a vida de todo mundo, mas, do meu ponto de vista, é um começo. É pelo menos uma primeira percepção da necessidade de reflexão. Acho fundamental. Acho que os programas de mestrado e doutorado se dizem que são o lugar de formação de professores e pesquisadores, deveriam oferecer discussões pedagógicas também para o ensino superior. Acho uma lacuna grave na nossa formação. E ainda que o mais importante é esse, do artigo 52, inciso 3, que é 1/3 do corpo docente, pelo menos com titulação acadêmica de mestrado e doutorado. Claro que o mercado profissional acabou, talvez dependendo da região, demandando mais de 1/3, né? Na nossa instituição, por exemplo, a gente não contrata quem não tenha mestrado.
nem doutorado, a gente só contrata mestres e doutores. Mas existem instituições que não, e que não precisariam se fossem seguir a legislação, apenas um terço de mestrado e doutorado. Então fica essa lacuna, não estou dizendo que não tenham bons professores que não tenham essas formações, mas estou dizendo que, como política pública e como legislação, a gente não pode ficar à mercê das vontades individuais. Eu acho que a gente precisa ter, primeiro, uma defesa até de valorização dessa formação, porque isso reflete até na percepção que a sociedade tem em relação ao nosso trabalho. Porque qualquer um pode dar aula, qualquer um pode assumir esse papel, e nós acabamos não sendo valorizados muitas vezes por isso. Não há nada que especifique a nossa profissão, não há nada que nos diferencie de algum saber que outras pessoas não poderiam ter. E isso faz com que, talvez, a gente sofra essas consequências da falta de valorização, tanto legalmente, tanto da sociedade e às vezes até institucionalmente, que a gente vê muitas vezes que troca-se de professor e isso não tem o menor problema. E aí, gente, que eu vou chegar na questão da formação, então, da capacitação. Se a gente quer mudança e se a gente, de certa forma, está insatisfeito com a forma que a aula é conduzida, ou a forma que essa relação professor-aluno está acontecendo, porque isso é uma questão de decisão institucional também. Não acho que todo mundo tem que, de repente, agora, amanhã, vou começar a adotar outras metodologias. São decisões institucionais, que passam pelo projeto pedagógico, que passam pela diretoria, enfim. Mas qual o papel da instituição nessa situação? Nós recebemos professores que não têm formação, muitas vezes têm muita experiência de sala de aula, e aí a gente tem que levar isso em consideração também. A própria experiência prática favorece, dependendo do caso, há uma reflexão em relação à docência. Então você pode ter professores que sim, que buscam maneiras de fazer a sua docência diferente. Estou dizendo que só quem consegue fazer, quem passou formalmente por uma sala, por um curso. Eu acho que a gente também aprende na prática. Eu acho que o ideal seria juntar essas duas coisas. Mas eu acho que a instituição tem um papel fundamental, porque mesmo que todos fizessem a disciplina de metodologia do ensino superior, a docência não é uma profissão, uma tarefa que se conclui. Você não termina um curso, né? Carimbei, agora eu sou professora e agora eu não preciso fazer mais nada. Isso que a gente fala em formação continuada. A docência, acho que qualquer profissão, a gente tem que estar sempre se revendo, se rediscutindo, se analisando e debatendo e estudando. E aí entra o papel da instituição nessa formação. E aí eu vou falar do trabalho nosso lá na FDV. A gente tem um programa de formação pedagógica, não sei se isso é comum, mas a gente tem um programa de trabalho de formação pedagógica junto aos professores. Não é um programa obrigatório, mas porque não desconta se você não for, não corta ponto, não tem nada disso. Mas acaba sendo, o professor acaba se sentindo mal se ele não vai, de certa forma, porque a adesão já tem sido bastante significativa. Então, quem não vai é quem está de fora, né? A gente conseguiu essa percepção. O programa tem várias frentes de trabalho, mas aqui eu vou falar das oficinas pedagógicas. Por conta dessa necessidade de promoção desses debates e também desse desejo de mudança institucional da própria sala de aula, porque o nosso projeto pedagógico fala em aprendizagem significativa, em metodologias ativas, em protagonismo do aluno, então a gente tem que seguir coerente com o que o nosso projeto diz. Então nós temos semestralmente, a gente oferece oficinas pedagógicas com os professores. Nós temos encontros 2 vezes por semestre só para debater questões pedagógicas. Fora outras reuniões de planejamento, laboratórios de ensino, mas assim,
as oficinas talvez tenham sido o que mais tenha surgido resultados práticos, porque é um momento que eles estão todos juntos, a gente faz em 2 turnos, matutino e noturno, porque temos professores do noturno e matutino, mas eles podem comparecer no momento que for mais conveniente. São propostas, são temas discutidos a partir das necessidades dos professores. Então, eu sempre questiono o que a gente, na verdade, mentira, comecei impondo a discussão sobre a avaliação, porque era uma lacuna muito grande a questão da avaliação. Então, nós tivemos quase 2 anos, então, em 4 encontros distintos, a gente teve que discutir a avaliação, porque tinha critérios de avaliação, estratégias de avaliação diferenciadas, por que a avaliação. Então, a gente dividiu em encontros diferentes. Já fizemos encontros de metodologias de ensino, encontros sobre características desejáveis e indesejáveis dos professores. Aí fizemos questionário para os alunos e eles ouviram o que os alunos tinham a dizer. Então, assim, cada semestre é uma temática diferente. Já entrou na rotina deles. Eu já no início do semestre já coloco o calendário de atividades pedagógicas e eles já, lá vem Juliana. E todo mês a gente tem alguma coisa em relação a isso, mas o bacana disso é que nos obriga a nos encontrar, que eu acho que é um primeiro grande momento. O nosso trabalho docente é muito solitário, por mais que a gente esteja sempre com gente, né? A gente está com o aluno, a gente está pensando no aluno, a gente se encontra na sala dos professores, mas para debater, para discutir, para trocar ideia, para trocar experiência, muitas vezes a gente está sozinho. E aí, claro que fica mais difícil você, não é só criar, porque eu não acho que esse seja o problema dos professores. Nós vimos hoje, o dia inteiro, como que nós tivemos ideias extremamente inovadoras de professores fazendo coisas muito bacanas nas suas salas de aula. Mas a sensação é de estar sempre sozinho. E às vezes aquele que queria fazer alguma coisa não tem nem um incentivo, às vezes nem um apoio, e às vezes nem a segurança de que ele pode errar. Porque eu acho que é um pouco isso também. Poxa, eu queria fazer, mas eu estou tão confortável no que eu faço, ou eu estou tão desconfortável no que eu faço, mas é tão obscuro para mim como eu poderia me ver diferente, que eu prefiro ficar nessa zona aqui. E aí demora tempo para esse professor também querer mudar. A gente vai muito nessa linha, né? Nós não trabalhamos nas oficinas com um modelo de professor ideal que a gente quer ter lá na FDD, nem um modelo de sala ideal ou um modelo de aula ideal. A gente vai muito respeitando as individualidades e nisso eles vão se sentindo cada vez mais à vontade. Então, eu que estou lá na coordenação há 5 anos, a gente vê a diferença dos mesmos professores na sua maneira de pensar a aula e as atividades e o seu planejamento, que é incrível como que esse professor vem ficando à vontade para poder ousar, para poder fazer diferente, para poder se sentir bem de usar uma metodologia participativa que seja. Então, eu acho que o primeiro ponto que ontem foi pensado, né, ok, o que a gente já sabe, mas como é fazer discussões pedagógicas com seus professores para que eles possam se sentir seguros e à vontade para poder usar metodologias diferentes. E aí vem um segundo ponto, que eu acho que foi um grande diferencial desse programa, é que a gente começou a fazer oficinas pedagógicas com os líderes de turma. Por que isso? Porque vocês, muitos talvez tenham passado por isso. A gente pensa numa coisa muito bacana. Poxa, eu tive uma ideia ótima, eu adoraria fazer isso que eu estou pensando como aluno. Se eu fosse aluno, eu ia me divertir muito e eu vou fazer isso na sala de aula e os alunos, professor, que saco. Essa aula vale alguma coisa? É importante? Vai cair na prova? Fazer esse trabalho, vai dar tanto trabalho, né? Melhor fazer logo uma provinha para substituir essa nota, porque realmente dá mais trabalho para o aluno e para o professor mudar aquele aula expositiva, cansa, você perde um pouco do controle do tempo, você perde o seu controle de fala, você perde o controle de completar o conteúdo, porque se às vezes a aula se estende a um debate ou enfim, ou mesmo que seja uma apresentação, você não tem mais esse controle de tudo. E aí o aluno nem quer fazer,
Aí você mesmo se desanima, né? Você, puxa vida, ele queria tanto fazer, mas ele não quer. E ele não quer porque para ele também é muito mais cômodo ficar sentado. Ninguém chama aquele cara para falar, me deixa quieto aqui, eu não tenho que fazer nada, sempre deu certo. Porque ele também, gente, a gente não pode se iludir nisso. Esse aluno foi formado nessa concepção de aula em que ele não tem que fazer nada mesmo, em que ele nem pode, nem deve. Então, ele entende que para aprender, ele depende do professor, 100%. Que ele depende de ter ouvido aquilo, depende de ter tido contato com aquilo, primeiro com alguém mais capaz na cabeça dele, para que depois ele possa começar o seu processo. Ele quer a teoria antes da prática, ele quer ter ouvido falando aquilo antes. Então, para esse aluno, é muito difícil, talvez mais até do que para o professor, de se adequar a metodologias ativas e participativas. Porque o professor já faz aquela aula há muito tempo, ele já está cansado. Para o aluno é a primeira vez que ele está vendo aquela aula com aquele professor. Então ele acha que ainda fala assim, pô, você vai mudar logo no meu semestre? Muda com outros alunos, deixa eu terminar, deixa eu concluir. Então a gente percebeu que às vezes os professores vinham com propostas inovadoras, mas esbarravam justamente na não aceitação por parte dos alunos. E aí, não, então esses alunos não estão talvez entendendo a proposta da instituição, nem a proposta desses professores. Precisamos dialogar com os alunos também. Claro, e não dá para dialogar com todos os alunos da instituição. Nós temos líderes de turma, toda turma elege o seu líder. Então, os líderes, um dos trabalhos dos líderes na nossa instituição é participar das oficinas pedagógicas. E aí eu faço junto o mesmo tema que eu discuto com os professores, eu discuto com os líderes de turma. E aí eles têm um espaço aberto também para questionar, também para colocar suas lacunas, colocar os seus anseios, colocar suas angústias, reclamar, eles aproveitam para reclamar um monte de coisa, mas eles também sugerem, poxa, se tivesse uma atividade assim, talvez a gente fosse se empolgar mais, a gente gosta de usar mais tecnologia, enfim, que são coisas que aí também são levadas em consideração junto aos professores e a gente consegue que um compreenda o lado do outro, que eu acho que talvez seja o grande diferencial. E aí fica um trabalho coletivo. Quando eles começam a entender o porquê da mudança, né, e que aquela mudança não é para ser contra ele, é favorável a ele, a gente tem uma aceitação maior. Então, essa junção das oficinas, tanto com os líderes quanto com os professores, e os líderes, claro, levam isso para as suas turmas, é papel deles levar essas discussões para a sala de aula. Então, a aceitação tem sido bem maior, a gente não tem tido tantos problemas em relação a essas mudanças que a gente tem pretendido na sala de aula. Mas aí, eu vou demorar muito, já indo para a conclusão, eu acho que a grande questão então é essa, é o respeito do tempo e principalmente em relação aos professores. Então, os professores, como é que tem acontecido depois de 5 anos, né? Eles já vêm com ideias, Juliana, eu pensei nisso, o que você acha? E aí eu vou fazer com esse outro professor. Eles já começam entre eles programar coisas, vamos fazer eu e você, porque aí vai ficar mais divertido, vai ficar mais interessante. E eles já estão, eles combinando, eles fazendo entre eles já estão me deixando um pouco de lado disso, que é muito bacana, porque você percebe que já virou parte da própria, não vai ser rotina, mas do próprio desejo deles de fazerem coisas diferentes e interessantes, e eles já vão, porque se encontram nas oficinas, já conseguem planejar coletivamente. A gente tem momentos de planejamento coletivo, mas isso vem se estendendo porque eles estão em constante troca de experiência. E aí, isso tem acontecido. Agora, falando dos pontos da realidade, né? Parece que é tudo lindo, que tudo funciona assim. Não, não é verdade. A gente tem muitos professores que, não é que não se adequam, mas que, olha, eu entendo, acho bacana, acho legal, mas eu não consigo fazer nada diferente, eu não me sinto à vontade fazendo, eu preciso ficar falando. A gente tem um caso de um professor, ciência política, que é um professor que está lá há muitos anos, mas que é um professor que é praticamente um contador de histórias,
Então eu falei, você não dá aula expositiva, você conta histórias. Eu assisto as aulas frequentemente para também compreender, porque também não adianta eu ficar falando sua aula não está legal se eu não conheço essa aula, se eu não sei como que ele trabalha essa aula, se eu tenho só uma suposição que a aula que ele está fazendo é expositiva e que não é legal. Não posso falar que não é legal sem conhecer. Então eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que conhecer primeiro. Conhecer os alunos, conhecer os professores, conhecer o que eles conhecem, o que eles gostariam, o que eles desejam. E esse espaço das oficinas, eles traz isso. Porque eles vão, claro, com o tempo, confiando no que você tem a trazer de bom para eles, sem querer mudar suas personalidades, sem querer mudar de cima para baixo as suas crenças até em relação ao que é a sala de aula. Porque são anos de uma mesma sala de aula e que você não pode chegar amanhã e dizer tudo que você acreditou está tudo errado. É muito forte isso. É fatal, sabe? É desconstruir demais. Então eu acho que as coisas têm que ser feitas aos poucos, têm que ser feitas no diálogo sempre, têm que ser mostradas e têm que ser sentidas. Então eles não têm que mudar amanhã, eles não têm que fazer a mesma atividade, eles só têm que participar das oficinas voluntariamente. E hoje eu chego num ponto que se alguém falta, eles vêm me dar satisfação. Olha, desculpa, não tem que pedir desculpa, é uma atividade que vai acontecer. Por quê? Porque já virou rotina e eles já se sentem mal em não comparecer, o que eu acho muito bacana. Mas tem uns que continuam dando aula expositiva e não tem problema nenhum. E eu falo para ele, não tem problema, não se sinta mal, porque já ficou assim, eu estou me sentindo culpado porque eu dou aula expositiva. Não é isso. O que você tem que ver não é a aula que é o expositiva que é o problema. É como você está encarando o seu aluno e a participação desse aluno nessa aula. É como você permite que ele participe dessa aula. Porque se ele faz perguntas, se ele traz propostas, se ele traz ideias, você responde e de repente está todo mundo dialogando, isso não é aula expositiva. Talvez ela tenha começado a partir de uma exposição sua, que é importante. O professor tem mais experiência, tem mais conhecimento daquele assunto. Tem momentos que ele vai ter que expor, até para começar um debate. Então, eu acho que essa questão de capacitação para metodologias ativas, a grande questão não é a metodologia em si, é muito antes disso. É como que eu lido com essas metodologias a partir da concepção que eu tenho de papel de professor e de papel de aluno. E é aí que tem que ter a mudança, para quem está disposto a mudar. É aí que a gente tem que mexer, é na base, é nas crenças, é nos valores, é nos hábitos do professor. Eu vou pular aqui por causa do tempo, mas aqui são algumas atividades que os próprios professores criaram, porque eu achei que, e é assim que a gente faz, a gente não tem, todo mundo tem que fazer simulação, todo mundo tem que fazer seminário, não. Eles criam, eu estou com vontade de fazer isso. Aí essa professora, não vou explicar, mas só de contratos, ela dá nomes, os professores estão dando nomes das atividades. E esse nós chamamos de PJN, é um plano jurídico de negócios. Os alunos têm que visitar, acabei falando, né? Os alunos têm que visitar empresas em grupos para ver a necessidade de proposição de medidas preventivas. Então eles analisam empresas reais, veem as lacunas das empresas, elaboram contratos e plano jurídico e depois apresentam. Ela já tem 5 anos que dá essa... E aí traz uma banca de gente do mercado para poder avaliar isso tudo. Essa professora que ficou empolgadíssima com essa atividade, porque os alunos receberam bem, e agora é uma atividade inserida na disciplina dela, quer dizer, inventada, criada, colocada em prática pela própria professora, e aí ela está feliz. Então outros professores vão fazer coisas que são mais ligadas ao seu perfil. Não dá para todo mundo fazer teatro contar piada, gente, não é? Então eu acho que isso também é uma questão. Não vou falar, eu tinha outras, aqui é uma professora de metodologia da pesquisa, talvez uma disciplina mais difícil, porque tem que fazer o projeto, não tem jeito, mas a atividade é a troca de projetos de pesquisa, então cada parte corrige o do outro, e aí é que vem
a questão, para eu corrigir, eu tenho que conhecer como que deveria ser um bom projeto, então a correção tem que apontar os problemas, e eu também trabalho aí a capacidade de fazer críticas e receber críticas dos próprios colegas, de valorizar também o que o colega fala. Não é só o professor que é capaz de corrigir e de falar o que está certo e errado, a gente tem que também ter essa consciência coletiva e colaborativa. Então o meu colega pode contribuir sim com a minha formação, e eles fazem essa troca, e o mais interessante aqui é que antes de entregar para valer, né, quando eles têm que entregar para nota, eles recebem essa correção dos colegas. E eles ficam assim, mas aí eu vou mudar? Se ele falar que está ruim, eu mudo ou não mudo? E não sei, você muda se você achar que você tem que mudar, porque você também já passou pelo processo, tem que ver até que ponto você tem confiança naquilo que você produz também, um pouco de desenvolvimento de autonomia e de consciência da sua própria produção. Essa última aqui que eu vou mostrar é de teoria da Constituição. Esse professor é muito tímido, ele não gosta de nada teatral, assim, não me vem. Então esse talvez tenha sido uma última mudança, e aí ele falou, eu pensei nisso, você acha que dá? Eu falei assim, nossa, é a sua cara. Porque também uma questão de julgamento, de um ladinho, que ainda está em aberto. O ano passado ele trabalhou a questão dos medicamentos, de fornecimento de medicamentos caros, e os alunos votaram, e é bacana porque como não está ainda, não tem a decisão final, eles estudam, eles pesquisam e faz toda a simulação, a distribuição de papéis, e aí acaba sendo um conteúdo que eles levam, né, porque tem que trabalhar, e aí fazem a produção. Mas são diversas atividades que já foram criadas. A gente tem no nosso projeto Teoria Prática Integrador, que a gente produz lâminas sobre as atividades criadas pelos professores. Nós temos 2 ou 3 livros já de metodologias inovadoras criadas pelos professores, eles escrevem os artigos. Então acho que tem dado certo dessa forma, e eles estão criando as próprias metodologias que eles acreditam que são favoráveis à produção e aprendizagem dos alunos. E aí, só para deixar, que eu acho que é um pouco do que eu estava falando, modificar método é mais difícil do que modificar currículos, porque envolve uma alternação das mentalidades. Eu acho que é isso que tem que ser o foco, primeiro, do professor, né? Eu tenho que acreditar no meu trabalho, eu tenho que acreditar no que eu estou fazendo, só assim eu posso fazer bem. Então, a primeira grande questão que eu acho que tinha que ficar no que eu acredito, como que eu acredito que os alunos possam aprender, quem que eu quero ser como professor, fazendo o quê. E vou fechar com o Philippe Mérier, que é um educador francês que eu acho muito bacana, e vou ler. Tornar-se professora de fato e investir no futuro, pois significa trabalhar cotidianamente nas aprendizagens. Seria realmente um grande equívoco perder as esperanças no futuro, quando na verdade todo o nosso trabalho consiste em convencer cada aluno de que contra qualquer fatalidade existe a possibilidade de um futuro diferente para ele. Um futuro no qual, desde que tenha êxito na aprendizagem, ele poderá compreender-se melhor e compreender o mundo, assumir, prolongar e assim subverter a própria história. Eu acho que é um pouco isso, né? Se a gente acredita que ele possa aprender, de certa forma ele também acredita, e aí ele pode ganhar o mundo, né? Essa relação tem que ser mais próxima, a relação tem que ser mais favorável, tem que ser em conjunto. E aquele primeiro slide, né, que eu ensinei, acho que é junto, eu só ensinei se ele aprendeu. Então acho que a nossa responsabilidade, a nossa participação, o nosso potencial de mudança talvez seja muito maior do que a gente até imagina e tem consciência. Então, acho que é uma profissão belíssima, eu escolhi. Não sou professora porque não deu nada certo, porque as pessoas perguntam isso. Você escolheu? Larguei engenharia para fazer letras para ser professora. Então, eu acho que é um pouco isso, né? A gente se encanta com a possibilidade de contribuir para que o outro aprenda. E acho que quem consegue perceber isso tem pelo menos a possibilidade de esquecer por alguns momentos todos os problemas da profissão e acordar feliz para dar aula.
no dia seguinte. Obrigada, gente.